Presidente Nicolás Maduro diz que Jair Bolsonaro será eliminado pela espada de Bolívar e será jogado no lixo do esquecimento da história. Estamos enfrentando ataque todos os dias, agressões todos os dias. Faz poucos dias, o senhor Bolsonaro, de lá do Brasil, deu umas declarações únicas. Em 200 anos de república, o Bolsonaro disse que ele estava pensando em invadir militarmente a Venezuela. Que o Brasil vai invadir militarmente a Venezuela. Assim que ele foi lá em Washington falar com Donald Trump, ele também ficou 4 dias em Israel com Netanyahu. Quando ele voltou da sua viagem, ele voltou mais louco do que nunca. Ele é um fascista. É um fascista. Mas jamais, nunca, jamais um presidente do Brasil havia ameaçado em invadir um povo vizinho. E nesse caso, o povo da Venezuela. E eu digo então, qual é a causa? Por que isso? Qual é a causa deles? Qual o motivo de invadir? Vai nos invadir por quê? Será que a Venezuela se meteu com alguma coisa com o Brasil? Ela roubou alguma coisa do Brasil? Agrediu o Brasil? Ofendeu o Brasil? Será que ainda cabe, no século XXI, uma guerra entre povos irmãos? Eu faço um chamado ao povo do Brasil. Faço um chamado a todos os setores democrático-humanistas do Brasil. Eu faço um chamado às Forças Armadas do Brasil a sair dessa loucura do Jair Bolsonaro e a sua ameaça contra a Venezuela. Porque a Venezuela quer paz, cooperação, boa vizinhança com o povo do Brasil. E não haverá guerra. Haverá paz. Mas vocês podem ver a que nível de loucura que esse povo chegou. Olha só o nível de loucura. É muito preocupante. O desespero, porque eles não podem derrotar o povo venezuelano, eles não podem derrotar o povo venezuelano, eles estão hoje mais unidos do que nunca, estão hoje mais conscientes do que nunca. Mas isto é preocupante. Eu não podia deixar isso passar. É uma ameaça de guerra e de invasão. Com quem que o Bolsonaro está contando para uma guerra? Com o povo do Brasil? Com a juventude brasileira? Com os pobres brasileiros? Com as forças militares brasileiras? Eu fico imaginando o cenário. Quando ele dá a ordem de invasão militar, por onde vão entrar? Por que vão entrar? O que é isso? Não parece mesmo uma loucura? Algo fora do século. Ameaçar militarmente um país, isso viola a Carta das Nações Unidas do Direito Universal Público, o direito humanitário. Isso viola o acordo de boa vizinhança entre Brasil e Venezuela por mais de 100 anos. E o povo da Venezuela repudia, unidos, dessas ameaças de guerra de Jair Bolsonaro contra o povo venezuelano, contra o povo pacífico, solidário, povo bolivariano da Venezuela. Mas vocês podem ver então o nível de loucura, não é? Vocês podem ver como ele fala, como ele olha, esse nível de loucura. E o avanço da Revolução Bolivariana, isso enlouquece ao fascismo. Enlouquece aos fascistas. Afinal de contas, quem é o Bolsonaro? Ele é um fantoche do fascismo. Ele é um fantoche de Hitler. Isso é o que é Bolsonaro. Ele é um imitador de Hitler. Ele é um tipo louco, que lamentavelmente chegou na presidência. E agora existe uma pesquisa que ele é rejeitado por quase 70% e está apenas há 100 dias na presidência. Isto é a característica dos presidentes de direita neoliberais.
Então, imediatamente quando eles chegam, começa a cair as máscaras e eles começam a governar para a oligarquia contra o povo. Então o povo começa a rejeitá-lo. Eu só te digo uma coisa, Jair Bolsonaro. As tuas ameaças vão voltar contra você. E tudo que você está fazendo contra a Venezuela vai fundir você. Quem se mete com a Venezuela se seca. E se seca para sempre. E Jair Bolsonaro se secará e vai cair no esquecimento do lixo da história. Pela espada de Bolívar, a espada do povo. No final do discurso, ele foi aplaudido pela multidão que estava e que gritavam o slogan de Lula livre. Não deixe de se inscrever em nosso canal e fique sempre bem informado na Interrede Notícia.